Então tá bom. Vamos iniciar a nossa palavra. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. Vá lá para o versículo 7. Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Todo mundo achou? Dá uma glória a Deus aí. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor. Quem confia no Senhor aqui? E cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Irmãos, Deus tem falado muito comigo sobre fundamentos, sobre nós estarmos fundamentados, sobre nós estarmos enraizados, sobre nós estarmos edificados em algo que seja sólido, em algo que não seja passageiro, em algo que não seja vulnerável. Fala comigo, vulnerável. Eu não sei se todos sabem, mas nós tivemos o acampamento de jovens da igreja e o tema foi raízes. E neste acampamento nós falamos sobre... Obviamente, nós estamos com a nossa vida enraizada em Cristo, sobre nós termos a nossa vida fundamentada naquele que nos chamou. E, baseado um pouco naquilo que Deus tem falado comigo nesses últimos tempos, eu quero falar com vocês sobre fundamento. Fala comigo, fundamentos. E sobre estarmos fundamentados, sobre estarmos realmente enraizados nisso que é sólido, que não é algo vulnerável, porque Cristo não é vulnerável. Eu não sei qual é a imagem que você tem de Jesus, mas a minha imagem de Jesus, porque eu acho que cada um tem uma imagem, né? Cada um tem uma imagem de Jesus, a igreja católica tem uma imagem de Jesus, né? Eu não sei qual que é a sua imagem de Jesus, mas quando eu penso em Jesus, eu não penso num Jesus frágil, sabe? Inclusive tem umas imagens de Jesus que eu vejo aí que eu falo, mano, o meu Jesus não é esse não, sabe? Meio esquisito, para não falar outra coisa, sabe? Meu Jesus o cara venceu o diabo, mano. Sabe? Ele venceu o diabo debaixo do pé dele. Não é qualquer um, não. Entendeu? O meu Jesus é esse. Então, ele não é frágil. Sabe, frágilzinho? Coitado. Não, Jesus não é assim não, cara. Ele permitiu ir para a cruz. Não levaram ele para a cruz forçado. Ele permitiu ir para a cruz. Começa assim a conversa. Entendeu? Jesus, ele é o rei. Ele é o rei da glória. Amém? Ele é o rei da glória. Então, quando nós estamos fundamentados nele, quando nós estamos enraizados nele, essa nossa árvore, como o profeta diz, porque aqui, ele diz que abençoado, bendito, porque bendito significa abençoado. Então, abençoado é aquele que confia no Senhor. Então, a partir do momento que você confia no Senhor, você se torna fala comigo, abençoado. Então, abençoados são aqueles que confiam no Senhor, as quais a sua esperança está nele. Quando você confia no Senhor, você se torna um abençoado, aí você se torna uma árvore. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, uma árvore. Só que não é uma árvore qualquer. Você é uma árvore plantada junto às águas que correm diretamente do trono de Deus. Não é água plantada ali no córrego. Não, é uma água plantada num ribeiro de águas que correm do trono de Deus. Mas para que você se torne essa árvore plantada junto às águas que correm do trono, primeiro você tem que fazer uma coisa, confiar no Senhor. As suas esperanças têm que estar nele. Quando você confia em Deus, quando a sua confiança está plenamente nele, sua confiança não está em mais nada variável, sabe? Sua confiança, sua esperança não está se você tem ou se você não tem. Sua confiança não está mais se você acha que você é ou se você não é. Se você nesse momento gosta ou não gosta. Nada do que é variável. A sua confiança está totalmente nele. Você é. Você simplesmente é. Então assim você se torna um abençoado. Você está plantado e as suas raízes, a Bíblia fala,
e estende as suas raízes. Estende as suas raízes. Porque uma árvore, para estar saudável, ela tem que estender as suas raízes. Esse estender é aprofundar, é alongar, é cavar para baixo. Para esse ribeiro realmente de águas, com o intuito do quê? E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Meus irmãos, toda árvore, ela tem o objetivo de dar fruto. E em nome de Jesus, todos aqui vamos frutificar. Você vai frutificar em todas as áreas da sua vida. Meus irmãos, todos nós nascemos para frutificar. Ninguém nasceu para não crescer, para não avançar, para não conquistar nada. Em todas as áreas das nossas vidas, você tem que avançar. Em alguma área, em algum momento, você tem que avançar e frutificar. É claro que tem momentos das nossas vidas que são momentos de, vamos falar assim, que até na agronomia se chama de entre-safra, que você não frutifica, que você não dá fruto. Mas aquilo é um período, aquilo é uma estação, aquilo não é o seu estado eterno. Todo mundo dá fruto o tempo todo? Não, nenhuma árvore dá fruto o tempo todo. São períodos que você se resguarda, são períodos que você amadurece no Senhor. Eu não sei se você já viu uma árvore seca. Quem aqui já viu uma árvore seca? E aí muitas vezes você pode ter a impressão que aquela árvore seca, ela está morta. E normalmente as árvores elas ficam secas no inverno. Por que elas ficam secas no inverno? Porque no verão, eu não sou botânico, mas uma árvore, normalmente, no verão, ela se abastece da água que cai do céu. Ela não precisa se abastecer da água que está no solo. Então por isso que ela não seca em cima. Ela está florida. No momento que não há chuva, ela seca embaixo para alongar as suas raízes, para se afundar, para cavar, para jogar toda a sua energia onde é a necessidade de vida. Então as folhas caem, a vida é centralizada nas raízes. A árvore está morta? Ela está aparentemente feia. Sabe, se alguém achar que você está feinho, é porque você está cavando. Você está cavando. Você está criando mais raízes. E o que é esse cavar mais raízes? É buscar mais a Deus. É você cavar mais no Senhor, é você ir mais fundo em Deus, é você orar mais, é você ler mais a Bíblia, é você jejuar mais. É você estar mais intrínseco com Deus, na intimidade de quem você é com Ele, de quem você é como filho e como filha de Deus. Porque aí sim você começa a confiar nele e não na estação. Não, peraí, eu estou seco porque o dólar está assim, porque a economia está assado, porque você não sabe como é que está a economia, você não sabe como é que está tudo. Se a gente fosse basear naquilo que o mundo diz, a gente fica desesperado. Aí a nossa confiança não está mais no nosso Senhor. E se a gente ficar atrelado nas coisas, nas nossas programações, se nos seus negócios, se aonde você trabalha, se naquilo que você tem, se naquilo que você se programa financeiramente, na sua família, na sua vida emocional, conjugal, não importa o que seja, se você se basear naquilo que a economia do mundo diz, você vai deixar de ser abençoado. Porque a Bíblia diz que é abençoado, benditos que confiam no Senhor. Meu irmão, a sua economia é a do reino. A sua economia não é do Paulo Guedes, nem do Haddad, nem do Biden, do Trump. Não importa quem vai ganhar, quem vai perder. Jesus já venceu todos esses caras aí. A sua economia é do reino. A sua economia é do céu. É a Ele que você está ligado e atrelado. Não tem como a gente perder essa batalha. A questão é a nossa confiança, a nossa esperança está totalmente atrelada a Ele. Quando a gente entende isso, a gente não está mais preocupado se você é amigo, se você não é amigo, se você conseguiu casar, se você não conseguiu casar, se você já passou do tempo de ter filho, se você não passou do tempo de ter filho, se você não casou. Tudo que é variável começa a perder valor. Aí você fala assim, nossa pastor, mas você está desmerecendo? Não, não estou desmerecendo. Eu não estou desmerecendo. Só que quando a gente coloca na balança o que isso representa perto do que você é em Deus, perde valor. Porque você é um filho e você é uma filha amada. Você é. Independentemente dessas coisas. Independentemente se você tem ou se você não tem. Independentemente se você conseguiu ou não conseguiu essa sua bênção. Porque se você atrelar, você se considerar um abençoado,
a você ter, ou a você se tornar essa condição, pode ser que você nunca consiga, e você nunca se considere um abençoado. E você já é um abençoado. Você já é justificado. Você já é santo e santa. Você já é curado. Você já é completo. Você não precisa casar para ser completo e completo. Você não precisa ter filho para ser completo. Você não precisa ser amigo dessa pessoa para ser completo. Você não precisa ter esse dinheiro, esse carro, esse apartamento para ser completo. Em Cristo você já é completo. Em Cristo Jesus você já é livre. Em Cristo Jesus você já não tem mais condenação. É em Cristo. Não é no carro, no dinheiro, na casa, no filho, no casamento. É em Cristo. É claro que todas essas coisas são lícitas. É claro que ninguém quer ser rejeitado. Ninguém quer andar sozinho. Ninguém quer ter uma vida que não se sinta completo. É óbvio, e eu não estou dizendo que você deve não buscar essas coisas. O que eu estou dizendo é que você deve buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e assim tudo isso vai ser acrescentado. E o seu foco, e a sua esperança, e a sua confiança não tem que estar na casa, no carro, no papagaio, no cachorro, no dinheiro. Obrigado, valeu. A sua confiança não pode estar nisso, porque se a sua confiança estiver nisso, na hora que o papagaio morrer, acabou o abençoado. Vou contar um breve testemunho. Uma vez eu estava voltando da praia, e aí eu voltei na praia um sábado à noite, para poder ir no culto. Isso já faz tempo, foi numa outra igreja que eu congregava. E aí, quando eu cheguei na igreja, no domingo, estava conversando com um rapaz. Ele falou, cara, mas para que você voltou ontem? Você não é esticada. Deus não vai cair do trono para você matar um culto, não. Eu falei, às vezes é por isso que eu tenho e você não. Aí ele parou, como assim? Eu falei, às vezes é por isso que eu tenho e você não. Aí você fala assim, nossa, mas você não foi arrogante? Não sei. Mas o que eu estava querendo dizer para ele naquele momento, era que às vezes aquilo que a gente busca tanto, às vezes aquilo que a gente quer tanto, pode ser exatamente aquilo que tira a gente do propósito. Às vezes eu quero tanto aquela casa, eu quero tanto aquele carro, eu quero tanto aquele marido, eu quero tanto aquela mulher. E na hora que você consegue, acabou. Você esqueceu que a provisão veio dele. Aí o cara consegue o apartamento na praia, a casa na praia, nunca mais vem no culto. Não, tem que usufruir da bênção. Aí, virou bênção? Abençoados são os que confiam no Senhor. Aquilo virou bênção? Sim ou não? Não virou bênção. Ah, então não pode ter casa na praia? É do diabo. O litoral todo é do Satanás. Não, não é isso. Não é isso. A gente tem que saber equilibrar. A gente tem que saber manifestar o fruto do Espírito. Amém? É só ter equilíbrio. Volta no sábado à noite, deu tudo certo. E Deus vai cair do trono se você não voltar no domingo? Também não vai. Entendeu? Também não vai. Ali foi o momento da minha inspiração divina que soltei. Entendeu? Mas o conceito da explicação para vocês é exatamente isso. Aquilo que às vezes nós buscamos tanto, se a nossa confiança não estiver nele, meus amados, benditos são os que confiam no Senhor. Benditos são os que confiam. Fala assim, benditos são os que confiam no Senhor. Abra comigo em Colossenses no capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Diz assim a palavra: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. Quem aqui já recebeu Jesus? Dá uma glória a Deus aí. Amém. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele, enraizados. Fala enraizados. Tem outras traduções que diz radicados, edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Glória a Deus, você recebeu a Jesus. Aleluia. Recebemos a Jesus, somos salvos. A Bíblia fala que o Senhor nos transportou. Transportar é você sair daqui e ir para ali. Então a gente saiu do inferno e foi para o céu. Amém? Deus nos transportou do império das trevas
para o reino do Filho do seu amor. Amém? Todo mundo vai para o céu, glória a Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que existe algo na nossa vida espiritual, existe algo na nossa jornada espiritual que vai além da salvação. Sim. E o que é que vai além da salvação? O reino. Porque a salvação vai ser lá no céu. O reino é para ser vivido agora. Existe o evangelho da salvação. Jesus, mediante a fé, nós recebemos, somos salvos. Amém? Você fez alguma coisa para receber Jesus? Você é por mérito? Não. Você simplesmente creu no coração e confessou com a boca. E por graça nós fomos salvos. Você não tem esforço para isso. Esse é o evangelho da salvação. E existe o evangelho do reino. Esse evangelho do reino, para que a gente viva, existe coisas que eu e você temos que fazer num relacionamento com o Espírito Santo. Até por isso que a Bíblia fala que o evangelho, o reino, ele é tomado por esforço. Se é por esforço, depende de alguma ação minha. O reino de Deus, para que a gente viva a plenitude do reino do céu na terra, por isso que a oração perfeita que Jesus ensinou, Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Ele não fala, Senhor, leve-nos para o teu reino. Não, é venha o reino. A oração que Jesus ensina é o seguinte: vocês que estão aqui na terra, enquanto a igreja não subir, é que o céu desça. E como é que o céu desce? Por vocês manifestando o poder. E vocês manifestam o poder quando vocês têm um entendimento. Ó Paulo falando para a igreja. Vocês vão ter que andar nele. Vocês vão ter que estar enraizados nele. Vocês vão ter que estar edificados nele. Vocês vão ter que confirmar a fé. Vão ter coisas que a fé tem que ser confirmada. Como é que você confirma a fé? Dormindo na redinha? Não. Você confirma a fé como? É na prova do Jeová. Você tem que confirmar a fé. Sendo ensinados. Você tem que sentar, ouvir a palavra. Por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, dando ações de graça, sendo grato, agradecendo a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que você vai ter, por aquilo que já existe nas regiões celestiais e vai se manifestar no momento certo. É um processo de vida com Ele, que Ele não para na salvação. E tem gente que acha o seguinte: aceitei Jesus, pronto, vou para o céu, acabou. É verdade, a salvação está feito. Está feito, você tem Jesus. Mas parou aí? Sim ou não? Sabe, eu tenho 25 anos de convertido. 25 anos. Praticamente desses 25 anos, 20 ativo no ministério. Fazendo alguma coisa na igreja. Tocando no louvor, dando aula para criança, ministrando jovens, indo em acampamento. É 20 anos, dentro de igreja, gente. E eu falo para vocês que tem dois tipos de crente. Tem dois tipos de crente. Aquele que entra de cabeça e a fé, ninguém está dizendo que a vida é perfeita, ninguém está dizendo que não passa por problema, ninguém está dizendo que não tem momentos que essa árvore dá aquelas, as folhas caem, sabe? Que você tem que alongar suas raízes, você tem que dar uma sossegada, se aprofundar em Deus, ter o seu momento de solitude. Sabe qual a diferença de solitude e solidão? Solidão é quando você, contra a sua vontade, você se obriga a ficar sozinho. Você é obrigado a ficar sozinho, né? Solidão. Você é obrigado a ficar sozinho. Você não quer, você está querendo conversar, falar com alguém, mas você não tem com quem falar. Isso é solidão. Solitude é quando você decide ficar quieto sozinho. Quem gosta de uma solitude aí? Nossa, gente, eu tenho 3 filhos e uma esposa. Faz tempo que eu não tenho uma solitude. Eu quero uma solitude. Estou querendo. Se alguém quiser me dar uma solitude. É bom a solitude de vez em quando, não é? Né? Quietinho, você e o Espírito Santo. E solitude não é com Netflix. Solitude não é com celular. Solitude é você e o Espírito Santo. Você é a palavra. Solitude. É você, cara. Eu quero ficar sozinho com Deus. Eu quero. E aí você vai e mergulha, você aprofunda suas raízes. Isso é solitude. Ninguém está dizendo que nessa caminhada você não vai ter esses momentos que é necessário você aprofundar suas raízes. E tem aqueles que começam bem, pá.
E, infelizmente, eu vi muitos assim, começam bem, mas acabam mal. São vulneráveis. Não estão fundamentados, não estão enraizados. E muitos já não estão mais na caminhada da fé. Mas, pastor, eles não aceitaram a Jesus? Sim, mas eles não tiveram esse processo aqui, ó. Andar nele, estar enraizado nele, estar edificado nele, ter a fé confirmada, parar para ser ensinado e viver uma vida de ação de graça. E o que acontece? As tempestades da vida. Fala comigo, as tempestades da vida. É que crente às vezes não gosta de falar de tempestade, né? Mas tempestade existe. E ela é inevitável. E aí eu falo, outro pastor amaldiçoando. Não, não é maldição não, irmão. As tempestades acontecem. As tempestades da vida acontecem. A diferença é onde você vai estar firmado. Na rocha ou numa areia movediça? Quem aqui vai estar firmado na rocha? Dá uma glória a Deus aí. Amém? Abra comigo Mateus capítulo 7, versículo 24. Então Paulo, ele está fazendo essa afirmação e ele deixa claro que após o recebimento de Jesus, essa caminhada com Jesus, nos fundamentos dele, deixa as nossas raízes fortes, deixa as nossas raízes fundamentadas para suportar, fala comigo, suportar as tempestades. Suportar as tempestades. A questão não é se vai vir tempestade, e sim quando vai vir tempestade. Mas pastor, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse? É verdade. Não é se vai vir tempestade, é quando vai vir tempestade. Mas eu e você, nós temos o Espírito Santo por dentro, ninguém vai ser pego de surpresa. Ninguém vai ser pego de surpresa, casa nenhuma vai cair, ninguém vai ser desamparado, porque nós temos Cristo Jesus. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 24. O meu subtítulo, eu falei para vocês abrir, não abri. O subtítulo na minha Bíblia está assim, os dois fundamentos. Tem alguém aí que tem um subtítulo assim? Você pode dar uma glória a Deus aí? Está assim, os dois fundamentos. Só para a gente entender o contexto antes de ler. Esse daqui é o último sermão, é o último ensinamento de Jesus do Sermão da Montanha, de uma série de ensinos de Jesus no famoso Sermão da Montanha. Então Jesus, ele dá uma série de ensinos a uma multidão, e o último ensino que ele dá é esse, sobre os dois fundamentos. Fala comigo, os dois fundamentos. E olha que coisa interessante. Depois de uma série de ensinos, depois de Jesus ensinar, exemplificar várias coisas, Jesus ele encerra essa série de ensinos com essa história e com esse ensinamento. Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus dizendo, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Fala comigo, que não caiu. Porque ela fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela desabou. Fala comigo, ela desabou. Sendo grande a sua ruína. Bom, vamos entender aqui como que está se passando essa história. Jesus, ele, como eu disse para vocês, ele encerra o Sermão do Monte, aquela série de ensinamentos sobre os ensinos que ele deu de uma forma prática, dizendo o seguinte: se vocês querem viver uma vida fundamentada, vocês têm que praticar a minha palavra. E eu quero exemplificar um pouquinho com vocês o que é construir essa casa, o que é praticar essa construção, e o que são essas tempestades, essas dificuldades da vida. Irmãos, quando eu disse para vocês nessa caminhada sobre pessoas que realmente começam
e terminam a sua caminhada porque a fé ela é constante, e outros que nem são tão constantes assim, porque começam bem, mas não terminam bem, é porque não decidem praticar aquilo que está sendo ensinado. Gálatas capítulo 3, versículo 3, você não precisa abrir, eu só vou ler, diz assim: sois assim insensatos. Outra tradução para a palavra insensato é sem inteligência. Que tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoados na carne. Paulo dizendo aos Gálatas: ora, então peraí, vocês estão ficando meio doido, porque vocês começaram bem, vocês começaram praticando as coisas do Espírito, mas agora vocês estão sendo aperfeiçoados na carne. O que Paulo está dizendo, e que Jesus ele vai dizer aqui nessa história, é que não adianta você começar uma história bem feita. Não adianta você começar bem se você não terminar bem. E só tem um jeito de você terminar bem a sua jornada com Ele. É você praticando os ensinamentos. Se você achar que na teoria, tudo que você sabe vale, e não praticar, eu vou te avisar, vai dar errado. Vai dar errado, e a sua história, no final, não vai ser uma história boa. A nossa teoria, que está tudo aqui na palavra, ela tem que ser vivida na prática. A vida do crente que funciona, a vida do cristão que funciona, é uma vida vivida na prática, no Espírito. Vida de crente de YouTube, meu irmão, não existe. Tem que viver no dia a dia. Tem que ser cristão dia após dia, na prática. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, mas a gente tem a ajuda do Espírito Santo. Então, começar bem, mas não seguir como deveria, não adianta. Ou seja, seus fundamentos, suas raízes não vão estar afirmadas. Nesses ensinamentos do monte, Jesus diz que cada um está para edificar uma casa, para fazer uma construção. Então vamos lá os personagens dessa história. Aqui nós temos duas pessoas. Jesus dizendo o seguinte, vão ter duas pessoas e os dois vão ter que construir uma casa. A diferença é que, o que é essa construção? Como que Jesus relativiza o que é construir uma casa? Construir uma casa é o seu relacionamento com Deus. Vira aí para a pessoa que está do seu lado, fala: construir casa é o seu relacionamento com Deus. O que isso significa? Que todo mundo vai construir uma casa. Eu vou construir uma casa, você vai construir uma casa, todos nós vamos construir uma casa. Quando ali Jesus fala que todos vamos construir uma casa, é que todos vão se relacionar. O Criador vai se relacionar com a criação. A questão é, a missão é a mesma. O que vai mudar é a forma. Como que você vai construir essa casa? E aí ele fala, olha, um é sábio e o outro é insensato. O sábio vai construir a sua casa sobre a rocha. Por quê? E uma coisa muito, muito interessante é que ele cita 3 dificuldades. Fala comigo, 3 dificuldades. E uma coisa que eu acho interessante, é uma coisa que sempre, desde a primeira vez que eu li esse texto, sempre me marcou. A dificuldade, ela vem para quem está com a casa na rocha, mas também vem para quem está com a casa na areia. Por isso que eu digo para vocês, a tempestade não é se ela vai vir. Porque aqui Jesus em nenhum momento falou, o seguinte, eu estou dando uma garantia para vocês. Se você me seguir, se você aceitar Jesus, se você for colocar a minha vida edificada, vai tudo dar certo, chuva não vai cair, vento não vai bater, nada disso vai acontecer. É isso que está na palavra? Não. Não é isso que está na palavra. Vai cair a chuva, vai transbordar os rios, vai bater uma ventania, é um tsunami vindo contra a vida de quem constrói a casa da maneira correta e de quem constrói a casa da maneira errada. Meus irmãos, servir a Jesus, ter uma vida com Ele, nunca foi ausência de problema. Estar com Cristo nunca foi ausência de problema. Quem aqui, desde que aceitou a Jesus e começou uma vida com Deus, nunca mais teve problema? Vem aqui, você vai pôr a mão sobre todo mundo aqui nessa igreja. Tem alguém? Não tem, né? Olha que coisa. Tem problema. Não, mas pastor, essa vida aí, só de glória em glória. Ela é de glória em glória. E de vitória em vitória. Amém? Mas para ter vitória tem que ter o fight. Tem que ter um confrontinho. E aí você vai ter a vitória. A grande questão é que essa vitória, nós somos mais do que vencedores. A gente não tem que sair na briga com o diabo. O diabo já perdeu, Jesus já derrotou ele na cruz. A gente só tem que tomar posição de vitória, porque nós somos mais do que vencedores.
Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Você não tem que sair buscando dar facada no diabo, não. Você não precisa disso. É só tomar a posição de filho e de filha de Deus. Tomar a posição. Mas você tem que tomar a posição entendendo quem você é em Cristo e também vivendo conforme os ensinamentos dele. A grande questão é que a gente quer viver como filho, mas não quer assumir a responsabilidade de seguir a palavra. Você quer viver como filho, como herdeiro? Imagine que seu pai tem uma empresa. Vamos dizer aqui, você é filho do Silvio Santos. Quem queria ser filho do Silvio Santos aqui? Você é filho e filha do Silvio Santos. E aí o Silvio Santos fala assim, meu filho, você vai ter toda a minha herança. Tudo que eu tenho é seu. Olha que legal. Ninguém falou um amém, nem glória a Deus. Eu quero. Tudo que é meu é seu. Só que você tem que vir trabalhar. Segunda a sexta, tem que vir trabalhar. Nossa, pai, mas tem que trabalhar? Tem que trabalhar. 8 horinhas. 1 hora de almoço ainda, tranquilo. Nossa, pai, não quero. Eu quero só o din-din na conta. Quero só a herança. Se eu fosse meu filho, você não ia ter. Se fosse seu filho, você ia dar alguma coisa para ele? Sim ou não? Não, né? Muita folga. Às vezes é isso que a gente quer com Deus. A gente quer só... Não, eu quero, Senhor, a graça. A graça, A graça, ela não te deu um aval para continuar uma vida de pecado, não, viu? A graça, ela não te deu um aval para viver no pecado. Ela te livrou do pecado. É uma grande diferença. E aí, nós que fomos salvos pela graça, eu estou generalizando. É por isso que a igreja ainda não entendeu, a igreja de Cristo ainda não entendeu tudo que ela pode fazer na terra. Porque tudo lhe é lícito, tudo nós podemos fazer em Cristo Jesus. Existe uma liberdade, mas Paulo diz que essa liberdade não pode se tornar libertinagem. Essa liberdade, essa graça que nos salvou, ela nos dá totalmente liberdade para fazer o que a gente quer. Tem ali uma ação de responsabilidade nossa com essa vida com Cristo. E aqui Jesus está dizendo, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, então basta só ouvir? Sim ou não? Não, é ouvir e praticar. Jesus ele já tinha dado um monte de ensino. E eu imagino que Jesus ele ensinou lá no monte. Ele ensinou. Ele falou, se tudo isso que eu ensinei, se eles não praticarem, não vai servir de nada. Sabe aqueles caras que tem teoria de tudo? Tem teoria? Não sei se você conhece alguém assim. Conhece de tudo, sabe de tudo, mas não faz nada. Sempre tem alguém assim, né? Ele conhece tudo. Ele é especialista em tudo. Especialista. Tá, e o que você faz? Não, eu não faço nada. Não, eu quero saber o que você fez. Não, também não fiz nada. Não, então não adianta. É mais fácil você ser bom só numa coisa, não precisa ser especialista em tudo. Faça alguma coisa. Então Jesus está querendo dizer o seguinte, eu tenho que ensinar eles a praticar. Então é o seguinte, quem ouve a minha palavra e as pratica, aí será como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Porque vai chegar um dia que a chuva vai cair, que o vento vai bater, os rios vão transbordar, e eles não vão vir fraquinho não, eles vão vir forte, vão vir com ímpeto. E ele está dizendo sobre o cara que está ouvindo e praticando a palavra. E aquele que é insensato, que ouve as palavras, mas não pratica, vai cair a chuva, o vento vai bater, os rios vão transbordar de forma forte. É a mesma coisa, o problema é o mesmo. O problema é o mesmo para aquele que ouve e pratica, e daquele que não ouve e pratica. Sabe o que significa? Ele está falando com um crente. Tem crente que ouve e pratica. Tem crente que ouve e não pratica. Jesus está falando com aqueles que estão ouvindo a Ele. Quem vem para a igreja para ouvir a Ele são os cristãos, são os filhos dEle. A questão é que nós vamos ser aqueles que ouvem e praticam a sua palavra. E vamos ser considerados prudentes. Essa palavra prudente, no original, ela tem vários significados. Entre inteligente, sábio, aquele que é zeloso. Esse prudente é uma sabedoria, mas uma sabedoria de você ser prudente. Sabe quando você fala, peraí, eu não vou ser tão irresponsável? É a ausência de irresponsabilidade. E muitas vezes, nós que já alcançamos uma maturidade, sabe por que criança é imatura? Porque ela não tem responsabilidade, ela não tem senso, ela não tem noção ainda.
Ela atravessa uma rua, ela não tem noção de que lado vem carro, ela não tem nem noção que vem carro. Sim ou não? Por isso que ela não pode ficar na rua sozinha. Quando nós nos tornamos maduros, nós nos tornamos prudentes. Jesus está comparando uma pessoa que ouve a palavra deles e não pratica com uma criança que atravessa a rua. Imagina você pegar uma criança, jogar ela para atravessar a Marginal Pinheiros. Você vai ficar preocupado? É o crente que ouve a palavra e não pratica. Qual é a chance dessa criança ser atropelada? É o crente que ouve a palavra e não pratica. A referência é a mesma. E aí nós estamos como a igreja. Por que não dá certo? Por que eu não tenho? Por que eu não consigo? Por que eu não posso? Isso. E simplesmente Deus está dizendo o seguinte: calma. Pegue todos esses meus ensinos, ouve e pratica. Só que você tem que ouvir e praticar num conceito de quê? Voltando para o começo da palavra. Jeremias, benditos que confiam no Senhor, porque serão chamados como árvores plantadas junto às águas, enraizadas aos ribeiros que correm do trono de Deus. Quando a gente entende que nós temos que ser edificados nele, que nós temos que ser nutridos nele, que a gente tem que parar para ouvir e aprender. Meus irmãos, a gente faz parte de uma igreja que tem um rema, sabe, uma escola que te oferece toda a base para que você saiba quem você é em Deus, aquilo que você pode fazer através do poder do Espírito Santo. Depois que você faz o rema, tem escola de ministros, tem escola de oração, tem as atividades da igreja que te propõem, tem jovens, tem mulheres. Agora tem o culto da hora nona, que acontece todas as quartas-feiras aqui na igreja, no período da tarde, às 15 horas. Se você tem alguma doença física, emocional, você faz parte de um contexto onde você pode parar, ser ensinado, mas não simplesmente ser ensinado, praticar o que você está sendo, praticar o que os seus ouvidos estão escutando. Porque nada vai valer você só simplesmente ouvir, se aquilo que você está recebendo não frutificar. E meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês nessa noite: você nasceu para frutificar. Você nasceu para dar fruto, ninguém nasceu para não dar fruto. Por mais que você possa estar em um momento da sua vida que você não esteja dando fruto, e eu não sei se esse momento de você não estar dando fruto seja financeiro, eu não sei se o momento de você não estar dando fruto seja no seu casamento, eu não sei se o momento de você não estar dando fruto seja profissional, eu não sei se o momento de você não estar dando fruto seja ministerial, você está se sentindo parado, fala assim: Senhor, eu parei. Eu não sei aonde da sua área você não está dando fruto, mas posso te falar uma coisa? Aproveite. Como assim? Aproveite. É o momento que Deus te permitiu de você se aprofundar nele. É o momento que Deus te permitiu, porque quando uma árvore seca, ela vai se aprofundar, ela vai se nutrir. Ela vai se nutrir como? É na palavra. Você vai meditar mais na palavra, você vai orar mais em outras línguas. Você vai se expor mais ao Senhor, na profundidade do Senhor. E você vai florescer. E você vai florescer de uma forma muito mais bela, muito mais belo. Você vai florescer e os seus frutos, sim, eles vão permanecer. Eles vão vir e vão ser frutos que vão permanecer. Você não vai ficar na sequidão para sempre. Ninguém fica na sequidão para sempre. Não tem noite que dure para sempre. Não tem tempestade que dura para sempre. Não tem problema que dure para sempre. A Bíblia fala que o sol, ele nasce para o justo, ele nasce para o injusto. Meus irmãos, a diferença é que a nossa casa, ela não cai. Quando nós edificamos, quando nós construímos, porque nós somos aqueles que ouvimos e construímos e praticamos, nós construímos, edificamos a nossa vida nele, nós não somos insensatos. Nós não somos insensatos responsáveis. A gente não é como uma criança que atravessa a rua. Não. A gente tem exatamente a consciência de quem nós somos em Cristo. Então eu sei que por Ele, e é para Ele. E no momento certo, tudo vai se adequar. Eu só preciso permanecer em fé, sem desistir, sem esmorecer. Meu irmão, sem
cochear entre dois pensamentos. Sabe, eu acho que eu estou no lugar errado, eu acho que essa história não é para mim, eu acho que o meu tempo já acabou. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edificada sobre ele, porém cada um veja como edifica. Paulo aqui, ele está dizendo que é responsabilidade nossa lançar a construção, e que cada um deve ver como que é essa edificação. No versículo 11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Só existe um tipo de fundamento, é Jesus. Não existe outro tipo de fundamento, não existe outro tipo de base. A base onde nós vamos construir a nossa rocha, onde nós vamos construir a nossa casa, é a rocha que é Cristo. Amém? Você pode abrir comigo em Lucas, que é a mesma história numa versão diferente, Lucas capítulo 6. É a mesma história, só que o autor, ele muda algumas coisas e eu achei bem interessante. Lucas capítulo 6. Eu quero ler o versículo 48. Diz assim, está falando do prudente. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Olha que interessante a versão do autor desse evangelho. Lá em Mateus ele estava dizendo que simplesmente construiu a casa sobre a rocha. Fala comigo, sobre a rocha. Esse construir a casa, ser prudente. Sabe, irmãos, o que eu vejo aqui é que chegou o tempo de nós nos dedicarmos mais a Deus. Qual é o meu esforço, qual é o seu esforço de viver essa vida com Deus? Olha o que está dizendo aqui. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Sabe, muitas vezes a gente está querendo tudo sem fazer nada. Sabe? Tudo sem fazer nada. Realmente nós recebemos tudo sem precisar ter feito nada, que foi a salvação. Jesus, ele fez tudo por nós e nós não precisamos fazer nada. Ele fez tudo. Mas qual tem sido a nossa reciprocidade no nosso relacionamento para com Ele? Nosso relacionamento com Ele. Nós estamos cavando, nós estamos abrindo um pouco mais fundo para sermos mais íntimos dEle. Você tem ido um pouco mais. Aí você fala assim, mas pastor, o que mais eu posso fazer? Eu não sei. O que eu posso dizer é que a nossa vida com Deus, ela é baseada em oração, ela é baseada em adoração, e ela é baseada em meditação da palavra. Ore mais, adore mais, medite mais, cave mais, cave mais na adoração, cave mais na oração, cave mais na leitura da palavra, cave mais, vai mais fundo. Cave mais, vai mais fundo. Está difícil, cave mais, vai mais fundo. Eu não estou conseguindo, cave mais, vai mais fundo. Não tem problema, não tem situação difícil, não tem dor, não tem doença que pare alguém que tenha fome e sede da presença de Deus. Não tem nada que pare alguém que tem sede da presença de Deus. Você vai cavar mais fundo, você vai mais fundo. Edificar a casa em Cristo é você decidir ir além, é você decidir estar com Ele, exatamente para que essa vida com Ele, sendo regado através dessas águas que correm diretamente do trono dEle, não parem, e assim nós venhamos frutificar para que nós venhamos ser tudo aquilo que Deus quer que a gente seja. Porque, meus irmãos, eu tenho certeza que Deus quer que você seja uma bênção.
Deus quer que você tenha tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem. Que você seja tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. E que você possa tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode. A Bíblia fala que o diabo ele veio para matar, para roubar e destruir, mas Jesus, ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Sabe, abundância, meus irmãos, eu não sei qual é o sentido que você tem de abundância. Abundância é você ter mais do que você precisa. Sabe quando transborda? Quando você tem além. É essa vida que Jesus tem para você. Além é uma felicidade plena. É uma alegria completa. É uma onde tudo você tem, nada lhe falta. E nada lhe falta, não é só financeiro não. O financeiro também. Eu declaro em nome de Jesus que você vai ter para emprestar e você nunca vai tomar emprestado em nome de Jesus. Mas não é só financeiro, é você estar cheio, é você estar completo nos seus sentimentos, nas suas emoções, é os relacionamentos familiares entre marido e mulher ser pleno, os casamentos serem plenos, nós estarmos seguros, o shalom de Deus, o eirene de Deus, a ausência de guerra, a ausência de devastação, não é que não vamos ter dificuldades, mas é que essas guerras, essas dificuldades, elas não vão derrubar a nossa casa. Mesmo que bata com força, mesmo que o vento bata com força, ele não tem o poder de destruir a nossa casa, porque nós estamos cavados e fundamentados, enraizados em Cristo Jesus. Nada pode parar quem está em Cristo Jesus. Ninguém pode parar quem está nele, porque nós estamos nele. É com ele, é por ele, é para ele todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.